Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Vamos dar sequência aos temas de Direito Constitucional, especialmente selecionados para você, que vai fazer esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vimos na aula passada, na parte de propriedade, né, até a herança. A gente trabalhou com este dispositivo aqui, estou tentando achar. Quinto, inciso 31. Vejam só o quinto, inciso 31, cadê você, meu Deus do céu? Aí. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo. Isso tudo a gente já compreendeu lá na aula passada, entendemos qual é o real significado deste dispositivo. Agora a gente tem aí pela frente o quinto, inciso 32, que nada mais diz do que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então não há aqui nenhum problema, né? A gente entende que há uma preocupação com o consumidor no Brasil, manifestada já pela Constituição, que determinou ao Estado protegê-lo através de um CDC, um Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei super avançada, mas que também não cai na nossa prova, tá? Depois, isso aqui cuidado, o direito de petição e certidão. Diz a Constituição que são a todos assegurados, independentemente de taxas, de pagamento de taxas, não paga taxas, então, para exercer o direito de petição e a obtenção de certidões. É o que fala o texto constitucional. Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Veja, a petição. Então, eu estou sendo assediado por um fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, quero denunciar isso ao poder público de Belo Horizonte. Eu vou fazer uma petição direcionada à Prefeitura, por exemplo, informando. Posso fazer? Sim. Tem que pagar taxas? Evidentemente não. Está escrito aí, independe do pagamento de taxas, né? Depois, obtenção de certidões. Eu preciso lá na Prefeitura de Belo Horizonte de uma certidão dizendo que eu estou quite com o IPTU. Trata-se de uma certidão para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Posso reclamar? Posso, claro que posso. Tem que pagar taxas? Não. Não, independe do pagamento de taxas, tá? Tranquilo. Apenas eu gostaria de acrescentar que esse direito de certidão, quando não assegurado, pode ser protegido por um remédio constitucional chamado mandado de segurança. Eu já deixo isso desde logo consignado, porque lá adiante a gente vai estudar um remédio constitucional chamado habeas data. E o habeas data, veremos, protege a liberdade de informação. E muita gente vai confundir, se for perguntado. Vai falar, a certidão tem dentro uma informação, então é o habeas data, o remédio constitucional que garante. Não, é o mandado de segurança, tá? Para proteger o direito de certidão é o mandado de segurança e não o habeas data. Bom? Ótimo. Depois o que mais que a gente tem aí? Acesso à justiça, tranquilo, diz esse dispositivo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso pode ser interpretado de várias formas, né? A primeira delas, o judiciário, ele não pode ser proibido por lei de analisar uma determinada demanda. Não tem como. Não pode ser criada uma lei dizendo que daqui para frente o judiciário não pode mais analisar contratos de aluguel ou discussões relacionadas ao aluguel. Isso seria, sem dúvida alguma, inconstitucional. E também numa outra perspectiva de interpretação, eu posso levar ao Poder Judiciário qualquer discussão, qualquer coisa. Pode parecer assim extremamente simples, mas se para mim aquilo é violador de direito, se eu me sinto constrangido, se eu me sinto prejudicado, eu posso ir para o Judiciário, sim. Tá? Qualquer demanda pode ser levada a ele. Tranquilo esse dispositivo, não assusta para a prova. Esse aqui já tem alguns detalhes que tem que ser considerados, tá? Está escrito aí que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Olha, eu posso mudar uma lei no Brasil? Posso, claro que posso, não há nenhum problema, posso mudar leis no Brasil. Só que as mudanças operadas pela lei valem dali em diante. Elas não voltam para atingir fatos já consumados, vou assim colocar. É isso que está escrito nesse dispositivo.
Melhor teria sido se ele tivesse sido grafado com a seguinte redação: a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não veio assim, mas a mensagem que passa esse dispositivo é esse. Ali não pode retroagir, ali não pode voltar para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Primeiro, o que é direito adquirido? O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao meu patrimônio, então já me pertence, né? Eu conquistei o direito de me aposentar, por exemplo. Já tenho o direito de me aposentar. Trabalhei, contribuí pelo tempo que a lei manda. Valeu, para mim já incide o direito. Se porventura mudar a lei, essa mudança da lei valerá dali em diante. Não vai mudar para mim, porque eu já tinha conquistado o direito. Tá bom? É importante, contudo, lembrar que uma coisa é assim, ó. De repente a lei fala 30 anos de contribuição. Eu contribuí, conquistei o direito de me aposentar. Se uma semana depois muda a lei, dizendo que não são mais 30 e sim 35, essa lei nova vai incidir dali em diante. Não vai retroagir para me prejudicar. Ponto. Só que uma coisa é esta situação que estava aí desenhada. O cara já completou o tempo de contribuição. Mas não, tem lá 29 anos. Ele tem direito adquirido de se aposentar com 30 de contribuição? Não, né? Não, porque aqui nós temos uma mera expectativa de direito e anote, a expectativa de direito não é protegida pela Constituição. Tá? Então, esse que estava ali com 29 provavelmente vai ter que trabalhar mais. Né? É claro, quando você faz esse tipo de lei, há um pedágio, né? Assim, não tem como também obrigar o cara que está com 29 a trabalhar mais 5, 6 anos. A expectativa dele é diferente daquele que está entrando agora no sistema. Então, quando isso acontece, normalmente a lei cria uma regra ali de transição, dizendo, olha, para quem já cumpriu mais da metade, basta trabalhar mais um ano, sei lá, não vem ao caso também, né? Só para matar eventuais curiosidades. Também a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele praticado conforme as formalidades do seu tempo. Então, eu tenho um carro, vou te vender o carro. Vou lá, te passo o documento do carro, sou maior, você é maior também, você me paga o preço, eu recebo, dou quitação, pronto, valeu, o ato jurídico é perfeito. Mas depois veio uma lei dizendo que não, na venda de carro tem que ter uma documentação específica, ser retirada na delegacia, dizendo que o carro não foi roubado, blá 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 blá. Essa regra nova vale dali em diante, ela não vai anular aquela venda que eu fiz para você, né? Com certeza não. Depois, coisa julgada. A gente falou muito em trânsito em julgado, várias vezes falamos sobre trânsito em julgado. A coisa julgada é um atributo da decisão que a torna imutável. Fazendo coisa julgada, não dá mais para questionar. Chega uma hora no processo que você perde, né? Acabou, perdeu, não tem mais o que fazer. Então, a lei não pode retroagir para desconstituir tal coisa julgada. Por exemplo, eu ganhei lá um direito numa sentença. O meu patrão não me pagou um adicional X durante o vínculo empregatício. Eu entrei com a ação reclamando isso, ganhei. Depois vem uma lei dizendo que esse adicional não tem mais que ser pago. Para mim isso é indiferente, porque para mim já havia sido aquele direito cristalizado numa sentença. Tá? Agora, é importante lembrar que esta coisa julgada tem uma exceção. Essa irretroatividade tem uma exceção no que toca a coisa julgada. Dá uma olhada aí no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, é verdade. A lei pode retroagir, sim. A lei pode voltar, sim, para desconstituir uma coisa julgada a ponto de beneficiar o réu. Então a ideia é a seguinte: eu pratiquei um crime de roubo, estou preso, 5 anos. Aí vem uma lei nova dizendo que não se pune mais crime de roubo no Brasil. Estou exagerando, claro. Essa lei vai retroagir e vai me colocar em liberdade. Ah, mas Antônio, você já havia sido julgado porque na época aquilo era crime. Sim, na época. Não faz sentido manter na cadeia alguém por uma circunstância que a sociedade hoje não considera mais crime, né? Então esta disposição,
o artigo 5º, inciso 40, acaba excepcionando o 5º, inciso 36, naquilo que toca a coisa julgada. Legal, né? Ótimo. Vamos adiante. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E também temos embaixo aí uma outra disposição: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Falam basicamente a mesma coisa esses dois dispositivos, né? A ideia, aqui é a ideia, é a seguinte: tribunal ou juízo de exceção, o que que é? Bom, o tribunal ou juízo de exceção é aquele constituído após o fato, para julgar, por exemplo, um ato específico. Isso não pode, não pode. A história teve um tribunal de exceção que representou uma, enfim, certa conquista em matéria de direitos humanos, mas que foi bastante questionado em sua essência, que foi o Tribunal Nuremberg, lá na Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, criaram um tribunal na Alemanha específico para julgar os nazistas. Mas espera lá, um tribunal criado depois do fato para julgar aquele ato, aí é um tribunal que já vem com uma carga assim, de predisposição para condenar. Né? Por que você vai criar um tribunal para inocentar alguém? Não, aí então nem julgue, porque o efeito prático é o mesmo. Eu estou criando para condenar. E aí toda aquela lógica de presunção de inocência, de devido processo legal, isso acaba sendo aniquilado. Então não podemos criar um tribunal hoje específico para julgar alguém, ou um tribunal após o fato, tá? Eis o juízo ou o tribunal de exceção. O 53, ele basicamente fala a mesma coisa, tá? Ele diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Tá, mas o que está escrito aí? Aí está escrito o seguinte: se eu praticar um crime, por exemplo, hoje, eu serei processado perante aquele juiz que tem a autoridade hoje para me julgar. Se isso muda dali em diante. Para mim, não. Antônio, não entendi. Então, assim, ó. Antônio praticou um crime de furto. Qual que é o foro que vai processar Antônio? Justiça criminal comum, não tenho prerrogativa de foro, um juizão de direito criminal vai me processar. Ótimo, esse crime de furto foi praticado no dia 10 de julho de 2015. E a competência era da Justiça Criminal em 10 de julho de 2015. Acontece que em 15 de julho de 2015 houve uma mudança na lei. Veio uma lei nova dizendo que não é mais a Justiça Criminal e agora é o Tribunal do Júri. Não pode. Eu não posso ser processado aqui no Tribunal do Júri, porque senão eu estaria sendo processado num tribunal constituído após o fato. Eu estaria lá naquele tribunal de exceção de novo. Então não pode, tá? Este Tribunal do Júri vai incidir daqui em diante, não para mim. Eis a dinâmica. Esse 53 é chamado de princípio do juiz natural. É importante anotar essa expressão, princípio do juiz natural, tá? Depois, quinto inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Isso é um direito muito importante, né? Ele é a base do processo brasileiro. Uma das bases dele. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, tá? Sem o devido processo legal. Então, a ideia é a seguinte: eu não posso ser privado dos meus bens, eu não posso ser privado aí da minha liberdade, a não ser após um processo que tenha corrido conforme as regras vigentes, né? Quer dizer, eu te causo um dano. Você não pode chegar na minha casa, catar lá a minha carteira e pegar o que você acha devido. Não, tem que ter um processo para fixar quanto eu vou ter que te pagar, eu vou ter direito de me defender e tudo mais. Aí, após tudo isso, sim, eu posso ser privado da minha liberdade ou dos meus bens. Bem simples, né? Bem intuitivo, evidente. Todos aqui são intuitivos, em verdade. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o que a gente tem aí neste dispositivo?
eu posso, num processo judicial ou administrativo, exercer o contraditório e a ampla defesa. É a mim assegurado isso. A ampla defesa e o contraditório são coisas diferentes. A ampla defesa tem a ver aí com algo substancial. Quer dizer, então, eu posso, na defesa do meu interesse, produzir todas as provas ao meu alcance, tá? Quero ouvir uma testemunha? Posso. Ah, mas eu tenho que fazer uma perícia? Posso. Devo apresentar documento? Posso. Isso é a ampla defesa. Eu valho-me de todos os meios ao meu alcance para me defender. O contraditório já é algo mais formal, é dialética. Quer dizer, se uma parte junta um documento, a outra parte tem que falar. Se uma parte produz uma prova, a outra tem que se manifestar a respeito dela. Eis o contraditório, que junto com a ampla defesa é garantido tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. Tá? Depois, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Num processo, eu posso valer-me de todas as provas, em razão da ampla defesa, desde que todas as provas sejam lícitas. Por quê? Porque são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Vejam, a gente conversou bastante sobre inviolabilidade domiciliar, por exemplo. Eu sei que eu não posso entrar na casa de alguém contra a vontade deste alguém, a não ser nas hipóteses em que a Constituição autoriza. Alguém entrou na minha casa sem a autorização judicial e não era flagrante delito, não era desastre, não era socorro. E lá na minha casa pegou uma prova de um crime. Essa prova é ilícita, porque ela foi obtida de maneira ilícita. Então atenção, tá? Atenção para esse ponto aí. Depois, o que mais que a gente tem? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Poxa, este é um dispositivo extremamente importante, né? Extremamente relevante. Vejam só, eu só serei considerado culpado após o judiciário dizer que eu sou culpado. Antes disso, eu tenho o direito de ser tratado como inocente. Nenhum efeito de pena pode recair sobre mim. Tá bom? Bem simples, né? A presunção aí de inocência ou presunção de não culpabilidade, como muitos dizem. Publicidade processual. Isso é bem importante. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Vejam, o processo é público. Processo é público, qualquer processo é público, via de regra, né? Eu posso hoje à tarde ir lá no fórum e falar, oi, tudo bem? Como é que está? Ah, então coisa boa. Quer dar uma olhada naquele processo lá? Qual? Aquele lá do cantinho lá. Ah, por quê? Você é advogado? Não. Você é parte? Não. Então por que você quer ver? Eu quero ver, porque eu posso ver. Está escrito que a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Te pergunto, aquele processo tem algum tipo de sigilo? Não, então eu quero ver, pronto, acabou, esse é o ponto. Agora, é claro, né, como dissemos aí, essa publicidade processual, ela até pode ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Não. Aquele processo versa sobre o estupro de uma garota, tem fotos, tem laudos, tem depoimentos, a intimidade dela está muito exposta ali a um segredo de justiça, você não vai ver. Beleza, ótimo. Não, aquele é um processo criminal muito específico, estão numa fase X de produção de provas, está havendo indicativos de que mais pessoas estão envolvidas, então, dado o interesse social, a gente restringiu o sigilo. Tá? Ponto. Esse é o dispositivo. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados aí alguns valores. O Tribunal do Júri, ele é muito curioso, né? O Tribunal do Júri, embora venha hoje com uma conotação de condenador, ele é uma garantia da sociedade. Sim, ele vem de uma época em que a gente era julgado por um monarca, um rei, um maluco, sei lá, qualquer que me
julgava sem contraditório, sem ampla defesa, sem devido processo legal, me retirava as posses, a liberdade, tudo, da noite para o dia. E aí a sociedade começou a reclamar, não, pera lá, eu não me importa ser julgado, desde que eu seja julgado por alguém da própria sociedade. E aí vem o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri que hoje no Brasil, ele está assim formatado. É importante trazer esse tipo de anotação aqui para a aula. No Tribunal do Júri, hoje no Brasil, então estamos falando aqui do 5º, inciso 38. No Tribunal do Júri, hoje no Brasil, nós temos assim, ó, um conselho de sentença, que é formado por 7 jurados. 7 jurados. Tá? Esses 7 jurados vão decidir a respeito dos fatos. Quer dizer, eles vão responder. Olha, esse cara matou mesmo alguém. Não matou. Não, matou, mas foi em legítima defesa. Então, eles vão discutir assim a questão dos fatos. Agora, ao lado do conselho de sentença, existe um juiz de direito que vai dar o enquadramento jurídico para aquilo lá. Então, quer dizer, as respostas dos jurados são enviadas aí para o juiz de direito, que analisa e fala, eles concordaram que houve morte, então eu vou aplicar a pena tal. O cara foi o responsável pela morte, vou aplicar a pena tal, tá? Tá bem tranquilo, bem simples, nada demais. Agora, vejam, esse Tribunal do Júri, para ele foi garantido no texto constitucional, em primeiro lugar, plenitude de defesa. Veja, por mais que a gente tenha falado em ampla defesa, numa perspectiva de poder o prejudicado, o interessado usar aquelas provas ao seu alcance, né, desde que provas lícitas, temos aí no Tribunal do Júri garantida-se uma plenitude de defesa. O advogado do réu, mas o cara, se quiser sapatear lá na frente em defesa do cliente, ele sapateia. E às vezes sapateia mesmo. O Tribunal do Júri é uma coisa de louco. Eu sou advogado, quero passar um filme para sensibilizar ali a minha plateia, os meus jurados. Ótimo, posso passar. Eu quero encenar, posso encenar. Não tem problema, na plenitude de defesa a gente tem aí todas essas possibilidades asseguradas. Depois, sigilo de votações. Sigilo de votações. Quem é que se sentiria confortável em dizer: Fernandinho Beiramar, você é culpado, né? Não sei se as pessoas se sentiriam confortáveis, então este processo de decisão aí dos jurados é sigiloso. Eles preenchem lá uma ficha e aí vão lá com aquela ficha, depositam para que o juiz de direito veja. Não tem nome, não há identificação, tá? Não há identificação, eis o sigilo de votações. Depois a soberania dos veredictos. O que é a soberania dos veredictos? Vejam, se os jurados disseram sim, o réu é culpado, não pode o juiz dizer não, ele não é culpado. Se os jurados disseram ele é inocente, não pode o juiz de direito dizer o contrário. Eis o ponto, então, eis a dinâmica da soberania dos veredictos. E por fim está garantido para o Tribunal do Júri competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Cuidado, isso daqui, ó, crime doloso contra a vida, não é crime culposo contra a vida. O crime doloso contra a vida é aquele com a manifesta intenção de matar. Então eu vou lá e mato o cara, vou na casa dele, arrombo a porta, dou um tiro, ele sai correndo, eu vou atrás, blá blá blá, e mato. Né? Esse é um crime doloso, sem dúvida alguma. Este vai para o Tribunal do Júri. Agora, um assassinato culposo, né? Tô lá em casa, limpando minha arma, tenho porta, dá um tiro, mata uma pessoa que tá lá do outro lado da rua. Isso é um crime culposo, né? Não foi minha intenção matar o cara, mas matei, agora eu vou responder, mas não no Tribunal do Júri. Beleza? Ótimo. Eis o Tribunal do Júri. Esse daqui é a base do direito penal.
Cuidado, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Te pergunto, adultério é crime no Brasil? Não. Então você não vai ser processado se trair alguém. Tá? Não. Não vai. Tá escrito aí, não há crime sem lei anterior que defina. Mas homicídio é crime? Sim, homicídio é crime. Qual que é a pena? Qual que é a pena? A pena é a que está lá na lei, 6 a 20 anos. Posso pagar uma pena mais alta? Não, porque está escrito aí que não há pena sem prévia cominação legal. Tá? O 40 a gente já viu. Aí a gente entra na tutela de crimes específicos. Bem importante essa parte aqui de crimes específicos. Vejam, a Constituição se preocupou com alguns deles, né? Racismo, temos aí também a tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e as ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, eu tenho que lembrar contigo que vou fazer uma tabela. Acho que é mais fácil que ver essa tabela. Faça comigo aí uma tabelinha de 7 linhas por 3 colunas. Aliás, por 5 colunas. Então, vamos lá. 7 linhas por 3 colunas. Acredito, estou usando uma régua. Eu acho mais fácil visualizar esse dispositivo, tá? Do que pegar a literalidade dele. A literalidade a gente acaba esquecendo e também em qualquer momento tem-se, né, a literalidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa de cima, vou fazer mais uma aqui embaixo. Agora, na medida em que a gente vê as coisas acontecendo, eu acho que fica mais fácil a memorização, tá? Então, eu tenho que entender o seguinte: quais são os crimes mencionados na Constituição? Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e aquelas ditas ações armadas contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ações armadas, né, civis ou militares, uma milícia, uma Farc, sei lá, uma coisa do gênero. A gente vai ter que entender quais são desses crimes inafiançáveis, quais deles são inafiançáveis, quais são imprescritíveis, quais são insuscetíveis de graça ou anistia e quais são sujeitos à pena de reclusão. Um crime inafiançável é um crime que não admite pagamento de fiança. Um crime imprescritível é aquele cuja pretensão punitiva não se perde com o passar do tempo. Daqui a 50 anos pode ser processado ainda. Um crime insuscetível de graça ou anistia é um crime que não pode ser perdoado pelo executivo, eis a graça, ou pelo legislativo, eis a anistia. E um crime sujeito à pena de reclusão é aquele que entra em regime fechado, o cara entra já direto no regime fechado, tá? Ótimo. Para ir direto ao ponto, todos são inafiançáveis. Então, caiu uma alternativa dizendo que o crime X é afiançável, esqueça, tá errado. Mas eles podem trocar o crime. Olha, mas aí não dá, né? Não pode botar ali o crime de homicídio é afiançável. Vá, sei lá se é afiançável, não está na Constituição. Os crimes mencionados na Constituição são esses. Quando troca o crime, na minha opinião, dá anulação de questão. Tá? Prova de constitucional. Dentro do que tem ali, eu posso trabalhar, né? Posso mudar tudo que está aí nessa loteria que você tem que preencher. Agora, mudar os parâmetros, não. Não. Agora, vamos lá. O racismo, ele teve uma repressão bem dura na Constituição. Ele é imprescritível e ele é sujeito à pena de reclusão. Tá? Então não prescreve o crime de racismo e o que praticá-lo vai ser preso,
regime fechado de largada. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos têm as mesmas repressões. Eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. Agora tome muito cuidado com a questão da tortura. Veja, a tortura, ela prescreve, né? Ela prescreve. Cuidado com esse quadradinho do meio aqui, ó. Eu só vou pintá-lo para você ver que o crime de tortura não é imprescritível, mas a tendência é que a prova diga que o crime de tortura é prescritível. Não é, é imprescritível, tá? Então aqui eu vou escrever, cuidado, cuidado. Aqui pode haver uma sacanagem. E no mais, o último ali, as ações armadas de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, ele é um crime inafiançável e imprescritível, tá? É isso, depois você vai batendo ali nos dispositivos que eu destaquei, o 5º inciso 42, 43 e 44, e você vai ver que tudo sim bateu. Na próxima aula até posso fazer uma breve revisão desse assunto. Minha amiga, meu amigo, obrigado, grande abraço, lembre-se de curtir ou não a aula, é muito importante sua participação pra gente, hein? Até o próximo encontro.